Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos, escute o texto, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Meu Deus, é muito forte. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Agora escute o texto. E cotidianamente, dando graças a Deus por tudo. A Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão, derruba o pregador, irmão. 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Nos ensine, fale ao seu povo, fale à sua igreja. Queremos, Pai, ser tocados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já até tenha sido batizado com o Espírito Santo. Talvez você um dia foi cheio do Espírito Santo. Porém, minha pergunta não é você tem o Espírito Santo. Minha pergunta é, você está cheio agora do Espírito Santo? Nós vamos encontrar na Bíblia indícios de estar cheio do Espírito Santo. E nesse exato momento, você está cheio do Espírito Santo. Apesar de tê-lo, você tem comunicação, intimidade, você tem conexão com o Espírito Santo. Você tem desejo de orar constantemente? Você tem desejo de louvar a Deus? Você tem desejo, você tem sede de Deus, da presença de Deus? Você é usado por Deus para abençoar as pessoas? Você busca a presença de Deus? Todos esses mencionados aqui são indicativos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora observe o texto que nós lemos do apóstolo São Paulo. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vou ler de novo. Não vos embriagueis com vinho, que leva à briga, contenda, prostituição, devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos trazer uma clareza introdutiva primeiro nesse lugar. Diz assim, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo, nós já aprendemos aqui. Em primeiro lugar, não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo não é uma mera possibilidade, uma possibilidade distante. Em terceiro lugar, muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não estão cheios do Espírito Santo. Eu preguei há 3 terças-feiras atrás uma mensagem poderosa por título: trate o Espírito Santo como uma pessoa. Tenha um relacionamento pessoal. O Espírito Santo é Deus. Ele não é um poder, ele não é uma força, ele não é algo distante, ele é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. E esse Deus se fez carne. Tem que ter um relacionamento pessoal com Ele. Ele não é uma força, um poder, Ele é um indivíduo. A Bíblia fala que Ele tem ciúmes, a Bíblia fala que ele se fere, que Ele se chateia. Então o apóstolo São Paulo vai nos trazer aqui algumas implicações, e ele escreve isso para os irmãos em Éfeso. Agora eu quero que você observe algo sobre Éfeso. Éfeso foi uma das igrejas da Turquia, da Ásia, que presenciaram um dos maiores avivamentos da igreja primitiva. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que era em Éfeso que Paulo tirava do seu corpo lenços e aventais, e os enfermos eram curados. A igreja de Éfeso experimentou talvez um dos maiores avivamentos que alguém possa experimentar em sua época. Agora, você vai lá para o livro do Apocalipse e você vai perceber que 90 anos depois da morte de Cristo, o Senhor Jesus vem através de João e manda uma mensagem para Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Agora veja bem,
apenas 90 anos depois da morte de Cristo, a igreja de Éfeso se esqueceu de Jesus. Imagina 2000 anos depois. Nós estamos vivendo um tempo de cansaço, nós estamos vivendo um tempo de fadiga espiritual, que as coisas para Deus sempre são mais pesadas, que o evangelho, que os cultos, que os louvores do Senhor se tornam secundários. Se tiver tempo, se eu não tiver festa, se eu não tiver aniversário, se eu não tiver viajando, se eu não tiver, eu vou na igreja. Não tiver nada para fazer, hoje eu vou. E acaba, irmãos, que isso eu quero que você recebe em amor do Senhor. Não pense que eu estou mandando recado para ninguém não, porque é o que eu conheço todo mundo, é difícil. Recebe isso no amor de Deus, porque tem gente que vem aqui na igreja uma vez por mês, e aí eu, justamente no dia, claro, eu estou pregando, o pastor está mandando recado para mim, fica difícil, né, irmão? Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou mandar recado para alguém, eu conheço todo mundo. Então, quando nós estamos pregando sobre o evangelho, nós percebemos que a igreja da atual era, da atual dispensação, ela está tolerando Deus. Deus está se tornando cansativo. Estar na igreja, louvar, já não é mais tão prazeroso, tendo em vista que muitos irmãos chegam depois do louvor. Estar na igreja 8 cultos por mês, somado 2 horas e meia de cada culto, com as horas que eu passo sem estar no culto, eu fico mais tempo com Mamon do que na presença de Deus. Isso se torna cansativo, isso se torna pesaroso. E aí nós estamos mandando uma mensagem para Deus: Senhor, eu gosto do Senhor, eu acho bacana o Senhor, porém, mas a coisa está ficando séria, a coisa está ficando cansativa. E a igreja de Éfeso, ela descambou por esse caminho. A igreja de Éfeso, ela foi por esse caminho. Mas veja que o apóstolo São Paulo, 50 anos antes da carta, do livro do Apocalipse ser escrito, ele dá uma mensagem para os irmãos de Efésios: deixai-vos, enchei-vos do Espírito Santo, e não se embriague com vinho. Paulo está mandando uma mensagem, em primeiro lugar, que você não pode ter a escolha de ser frio. Isso é uma ordem. Estar frio pode acontecer, permanecer frio é um pecado. Paulo está afirmando que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Ele também está dizendo que ser cheio do Espírito Santo não é uma mera possibilidade. Em quarto lugar, Paulo vai afirmar aqui nesse texto, é a mensagem que ele está passando, que uma coisa é ser a habitação do Espírito Santo, outra coisa é tê-lo em plenitude, ser cheio dele. Então, em quinto lugar, nós observamos aqui que a vontade de Deus é que você viva uma vida na plenitude do Espírito e cheio dele. Há 2 terças atrás eu preguei aqui qual é o fato que irá destravar o milagre de Deus em sua vida. Quem estava aqui vai se lembrar. E foi dito aqui coisas importantíssimas. A religião é credo, a religião é dogma, a religião é um conjunto de doutrinas. O cristianismo é prático, ele é vivido. O cristianismo de credo é religioso. O que faz de você um religioso é você ter uma doutrina perfeita, é vir à igreja porque tem que vir, porque você é crente, mas não ter prazer no Senhor. O que faz de você cristão é ter gana, é ter fome, é ter paixão, é ter identidade com o seu Senhor, é estar com os olhos aquecidos da presença de Deus. Paulo, então, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, no verso 18, ele fala sobre o tema, e nós vamos destacar aqui nessa noite algumas lições da plenitude do Espírito Santo, que são importantes para a igreja na atual dispensação, que é a dispensação do sono. Você vai perceber em Mateus 25:10, que 10 virgens dormiram, 5 eram loucas, 5 eram prudentes, mas até as virgens prudentes nos últimos tempos estariam dormindo, cochilando. Então até a igreja salva está cansada. E aí Paulo vai nos dar aqui alguns implicativos para você manter o fogo aceso, o Espírito Santo aceso na sua vida. Eu quero que você preste bem atenção.
Olhe para mim e preste atenção. A ordem divina, então, no texto é: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que isso significa? Em primeiro lugar, uma pessoa embriagada, Paulo vai usar um paradoxo aqui, em primeiro lugar, no capítulo 5, verso 18, e ele ensina aqui o seguinte: a plenitude do Espírito tem uma semelhança superficial com embriaguez. Superficial. O que isso significa? Uma pessoa embriagada está sobre o domínio do álcool. Ela fala, age, faz, acontece por causa do poder e da influência do álcool na sua vida. Isso é chamado de embriaguez. O indivíduo cheio de álcool, ele perde a inibição e se torna ousado. Uma pessoa embriagada, ela faz coisas inacreditáveis por causa da influência do álcool. O comparativo aqui, Espírito Santo e embriaguez, é no sentido de: uma pessoa cheia do Espírito é o tipo de gente tomada por ele. Como uma pessoa embriagada é tomada pelo álcool. Olha para mim. Se você anda por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Quem está guiando a sua vida? Você faz o que quer ou é o Espírito Santo que lhe comanda? É você que dá ordem ou é o Espírito Santo que dá ordem? Você está no nível raso do poder de Deus? Você está no nível raso do seu cristianismo, do seu evangelho? A ponto do evangelho não lhe dar saudade, a ponto de eu estar aqui pregando e é como eu não estou pregando. Eu vou te dizer, irmão, pregando aqui de cima a gente percebe quando a mensagem não atinge certos corações. E são essas pessoas que nós chamamos de religiosas. Na realidade você está enganando a si mesmo. O seu cristianismo é um credo, o seu cristianismo é uma religião. Você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Então a Bíblia Sagrada está afirmando que uma pessoa cheia do Espírito Santo é o tipo de gente tomada por ele. Como uma pessoa embriagada é dominada e tomada pelo álcool. E Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinhos, mas se embriague, mas seja cheio do Espírito Santo. Veja o paralelo que ele traz. Então, em segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo só fala sobre a influência do Espírito Santo. Vou dizer de novo: uma pessoa cheia do Espírito Santo só fala sobre a influência do Espírito Santo. Tá, isso vai me dando horário. Terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo só age sobre a influência do Espírito Santo. Ou seja, ela não faz nada sem orar, ela não faz nada sem consultar, ela não faz nada sem ter um tempo de oração, um tempo de intimidade, um tempo de busca. E se ela fala alguma coisa que não deveria ter falado, logo o Espírito Santo o convence que ela está errada e ela vai procurar consertar esse erro. Agora, uma coisa interessante: se as pessoas na igreja raramente estão sendo convencidas de seus erros e de seus pecados, veja o que eu vou dizer. Quantos em dias atuais estão tendo encontro com a glória de Deus e com a iniquidade que há em si? Porque cristianismo é isso, é se encontrar com Deus e com o seu pecado. Se você se encontra com você, veja, até o capítulo 6 de Isaías começa: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. No capítulo 6 ele encontra-se com Deus, e o que acontece em seguida? Ai de mim. O ato de Isaías é simples, ele se encontra com Deus e com o seu pecado. Aí ele parou de falar ai de vós, agora ele fala: ai de mim, que tenho a boca suja e vivo no meio de um povo com a boca suja. Cristianismo é você se ver como Deus se vê. E essa atuação, ela é dada a nós pelo Espírito Santo.
Cada vez menos as pessoas estão vendo seus erros, estão vendo seus pecados. Cada vez menos as pessoas estão se arrependendo. A Bíblia diz: no passado, Deus permitiu que os povos andassem debaixo de ignorância, mas depois da morte de Cristo, Ele ordena que todos em todos os lugares se arrependam. Você não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. E é o Espírito Santo que nos mostra quem nós somos, que nos mostra, e é Ele que provoca em nós uma saudade de buscar o Espírito Santo. Porque se você é um crente dogmático, se você é um crente religioso, cheio de cabeção, isso não te faz nada, isso te faz religioso e não cristão, não uma pessoa nascida de Deus. Paulo está afirmando que a pessoa cheia do Espírito Santo é governada por Ele. Ela recebe uma santa ousadia para falar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto, no verso 18 do capítulo 5, ele afirma a plenitude do Espírito Santo. Agora, veja, a primeira coisa é uma semelhança longa, vaga, distante, entre ser cheio do Espírito Santo e a embriaguez. Portanto, agora Paulo vai traçar um outro paradoxo. Ele vai dizer que a plenitude do Espírito Santo tem um contraste profundo com a embriaguez. Por quê? Ao mesmo tempo que Paulo compara ser cheio do Espírito Santo com ser embriagado, ele também traça um paradoxo, um contraste entre ser cheio do Espírito Santo e encher a cara de vinho. E por quê? Em primeiro lugar, o álcool, ele é depressivo, ele não é um estimulante. O álcool é um ladrão de cérebro, ele não é um tônico para a mente. O álcool induz a dissolução. O indivíduo embriagado e tomado pelo álcool, ele perde o equilíbrio, a sensatez, o respeito próprio. A maioria dos crimes que nós assistimos hoje acontece por pessoas embriagadas, são cometidos por pessoas sob o efeito do álcool. A maioria dos acidentes fatais no trânsito é cometido por causa da influência do álcool. Quanto mais cheio de álcool, mais vazio de prudência uma pessoa será, e ela não terá felicidade e tampouco responsabilidade. Todo alcoólatra é irresponsável. Porém, Paulo reafirma que estar cheio do Espírito Santo é ao contrário disso tudo. Estar cheio do Espírito Santo traz discernimento, traz sabedoria, traz graça, traz santidade, traz sobriedade. A pessoa está em alerta e ela sabe mais do que os outros. Se uma pessoa bêbada perde o controle de si mesma, o Espírito Santo é domínio próprio. Se o álcool é depressivo, o Espírito Santo é o maior antidepressivo que existe. O apóstolo São Paulo vai dizer, inclusive, na carta da alegria aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você está triste, é porque talvez o Espírito que está em você está triste. Irmão, se nós convertidos somos seres espirituais, e Deus é Espírito, então nós só seremos plenamente satisfeitos espiritualmente. Nenhum cristão será satisfeito a não ser no Espírito. Você pode ter carro, ter casa, você pode ter tudo, mas é só no Espírito que nós encontramos o gozo e a plena satisfação no Senhor. Oh, aleluia! Terceiro lugar, o apóstolo São Paulo vai dizer o seguinte: a plenitude do Espírito, isso aqui para mim é o mais forte, não é uma opção, é um mandamento. Repita isso comigo: estar cheio do Espírito. Vamos lá fazer isso mais alto, vai lá. Você dá uma água, minha filha? Diga: estar cheio do Espírito não é uma opção, é um mandamento. Agora veja o imperativo que se encontra no texto: enchei-vos.
No original, deixai-vos ser cheios. É uma ordem. Não temos uma escolha do tipo, meu cristianismo está bem. Sabe qual é o problema dessa geração? Que nós estamos conseguindo acertar a nossa vida sem Deus. Eu amo Deus, eu adoro Deus, mas Ele não se mete na minha vida. Deus está lá, eu estou aqui, eu tenho uma vida social, eu sou bacana, estamos quase igual os crentes americanos. Vamos na igreja, tomamos da seta, damos uma gotinha do sangue de Jesus para passar o pecado, aerosol, e vazamos e fazemos da vida o que queremos. Somos ateus praticantes. Eu chamo de ateísmo cristão prático. É viver um estilo de vida crendo que Deus existe, mas viver como se Ele não existe. Essa geração está vivendo como se Jesus não fosse voltar. Moleque abusado, esses moleques, eu vou dizer. Esses pregador mirim da igreja, né? Olha para mim. Na terça-feira, irmão, eu vou pregar uma mensagem aqui na terça-feira. Eu preguei ontem à noite e antes de ontem. Preste atenção. Eu vou te dar provas bíblicas que não teria como Jesus voltar há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, impossível. Eu vou te dar provas bíblicas que não tem como ele voltar daqui 100 anos. Ele tem que voltar só nessa época. Por causa do que está escrito. Tem coisas na Bíblia que só se cumpre se for nessa época e não poderia se cumprir há 100 anos atrás. Eu posso lhe afirmar que nós de fato somos a última geração da terra. Nós somos a geração do retorno de Cristo. É essa geração que vai subir com Cristo ou é essa geração que não vai subir? Isso não te preocupa? Isso não chama a sua atenção? Isso não traz um alerta sobre a sua vida? Existe uma ordem expressa aqui do tipo, deixai-vos ser cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito. Isso significa que é da expressa vontade de Deus que você seja cheio do Espírito a ponto dele ordenar que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não quer apenas que você seja cheio, Ele lhe ordena que você seja cheio. Ou seja, não ser cheio do Espírito é cometer o pecado de Satanás, rebelião contra Deus. É uma ordem imperativa que você busque ser cheio do Espírito. Desobedecê-la é se rebelar contra o próprio Deus. Nós só seremos guiados pelo Espírito se formos cheios do Espírito. Então, quem não é cheio do Espírito não é guiado pelo Espírito. E isso é o quê? Rebelião. É o pecado de Adão, agiu sem consultar. É o pecado de Saul, sacrificou sem consultar. É o pecado de Lúcifer, fez sem consultar. É o pecado da igreja, levanta sem orar, dorme sem orar, compra sem orar, vende sem orar, come sem orar, vive como se Deus não estivesse ali. Foi na mensagem, trate o Espírito Santo como uma pessoa, vive como se o Espírito Santo não estivesse dentro do seu carro. O que você ouve, o Espírito Santo gosta de ouvir. O que você vê, ele gosta. O que você está obrigando o Espírito Santo a ver? O que você está obrigando o Espírito Santo a ouvir? O que você está fazendo o Espírito Santo ouvir? O que sai da sua boca, da sua palavra? Estamos vivendo um estilo de vida que atinge diretamente o coração do Espírito Santo. Estamos, e muitos de nós, nos tornamos religiosos, aquém ao Evangelho, completamente frios. Diga comigo bem alto, misericórdia! Eu posso imaginar João pregando para a igreja de Éfeso, Paulo pregando para a igreja de Éfeso, nesse tom. Meus irmãos,
o que nós estamos fazendo da nossa vida. Só que Paulo falou isso aos Efésios 40 anos depois da morte de Cristo. Aí vem João 90 anos depois da morte de Cristo e escreve: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A chama está se apagando. Satanás, olha para mim, ele não era controlado por Deus. Diga comigo, Satanás não tinha o controle de Deus na sua vida. E quem não está cheio do Espírito também não é controlado por Deus. Você tem o controle da sua vida, não Deus. Você faz o que quer. Você faz como quer. O texto aqui fala de dois imperativos, um positivo e um negativo. O negativo é: não se embriague com vinho. O positivo é: se embriague com o Espírito. A falta da plenitude do Espírito é pecado, tanto quanto ficar bêbado, tanto quanto perder o controle dos sentidos pelo poder do álcool. Entendeu? Em quarto lugar, a plenitude do Espírito Santo é a expressa vontade de Deus para todos nós. A ordem para ser cheio do Espírito Santo não é dirigida somente para líderes, pastores, ministros. Ela é para todos nós crentes em Jesus. Todos devem buscar o Espírito Santo incansavelmente e ser cheio dele. Quem não faz isso é um religioso e comete o pecado de Satanás. Está em desobediência. Paulo afirma e ele diz: esse privilégio, ele não é apenas para alguns, ele é para todos. Ter intimidade com o Senhor, receber visitas de anjo, ter afinidade, ter sonhos e visões, ouvir um hino e chorar quando ouve esse hino, ler um texto da Bíblia e se emocionar quando lê esse texto, dobrar o joelho, ser acordado para orar pela madrugada, isso são atributos de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Se você não faz nada disso que eu estou falando, você precisa ser cheio. Eu não estou falando de você aproveitar o Espírito Santo. Vou aproveitar isso aqui e vou orar. Não. Deus não está aqui para ser aproveitado, ele tem que ser glorificado, irmão. Desde criança até o mais idoso, todos podem ser cheios da plenitude do Espírito Santo. Em quinto lugar, a plenitude do Espírito deve ser uma experiência contínua na vida do crente. O termo ser cheio do Espírito hoje significa ser cheio hoje, ser cheio amanhã e ser cheio depois. Significa constantemente ser cheio. O Espírito Santo tem como um de seus símbolos o azeite. Você vai perceber que o azeite, quanto mais se usa, mais se tem que comprar. Se você furar a latinha de azeite, é engraçado, se você abre a garrafinha de água, a água não sai para fora, né? Mas se você abre a lata de azeite, o azeite sai, o azeite anda. Coisa mais interessante. Você fura a latinha de azeite em cima, ele sai. A de água não.